Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Imagina você começar um emprego novo e descobrir que seu patrão bilionário é o ex que te abandonou sem explicação há 9 anos. E agora ele diz que você não vai a lugar nenhum. Será que o passado pode ser reescrito? Ou algumas feridas são profundas demais para cicatrizar? Fica até o final para descobrir o que acontece quando amor, segredos e vingança se encontram. E aí, me conta, de que cidade você está assistindo? Comenta aí embaixo. Vamos lá! O portão de ferro forjado se abriu com um gemido baixo, revelando um caminho de pedras que serpenteava até a entrada principal. Nerissa Daine segurou com mais força a alça da bolsa surrada, sentindo o peso da decisão que a trouxera até ali. A mansão diante dela não era apenas grande, era obscena. 3 andares de arquitetura moderna, vidro fumê, mármore italiano e uma aura de riqueza tão densa que parecia sufocar o ar. Ela respirou fundo, ajeitando o uniforme branco que a agência lhe entregara pela manhã. Tecido simples, mas impecável. Nada chamativo. Nada que pudesse ofender os olhos de quem mandava ali. Trabalho é trabalho, repetiu para si mesma, como um mantra. A porta principal se abriu antes que ela tocasse a campainha. Uma mulher de meia-idade, cabelos presos em coque apertado e expressão severa, a encarou de cima a baixo. Nerissa Daine. Sim, senhora. Entre. Rapidamente. O interior era ainda mais intimidador. Piso de mármore espelhado, lustres de cristal que pareciam pesar toneladas, escadaria dupla com corrimão dourado. Tudo brilhava. Tudo gritava poder. A mulher, que se apresentou apenas como Senhora Vence, a governanta-chefe, conduziu Nerissa pelos corredores com passos militares. Suas funções estão descritas no contrato. Limpeza dos aposentos privados, organização da biblioteca pessoal, preparo de refeições leves quando solicitado. Você trabalhará das 6 da manhã às 10 da noite, com 2 horas de intervalo. Seus dias de folga serão informados com antecedência. Nerissa apenas acenava, absorvendo cada palavra. Existe uma regra acima de todas as outras. A senhora Vence parou bruscamente, virando-se para encará-la com olhos duros. O Sr. Cross não deve ser incomodado. Jamais. Você faz seu trabalho em silêncio, mantém distância e não faz perguntas. Está claro? Perfeitamente claro. Bem, ele não está em casa no momento. Aproveite para se familiarizar com os aposentos que ficará responsável. Siga-me. Nerissa foi guiada até o 3º andar, onde ficavam os quartos principais. O corredor era silencioso, quase opressivo. A senhora Vence apontou para uma porta dupla de madeira escura ao final do corredor. Estes são os aposentos do Sr. Cross. Você só entra quando ele estiver ausente. Nunca sem autorização prévia. Nerissa olhou para a porta como se fosse a entrada de uma jaula. A governanta entregou-lhe um molho de chaves e um tablet com a lista de tarefas diárias. Comece pela biblioteca. 2º andar, ala oeste. Qualquer dúvida, me procure na cozinha. E então, ela se foi. Nerissa ficou sozinha no corredor silencioso, o peso das chaves na mão. Respirou fundo e desceu as escadas, procurando pela biblioteca. Quando a encontrou, quase perdeu o fôlego. Era um salão imenso, com estantes de mogno que iam do chão ao teto, escadas rolantes, poltronas de couro, uma mesa de leitura central e grandes janelas que davam para os jardins. Livros em todos os idiomas. Primeiras edições. Coleções raras. Ela se aproximou da mesa e viu um livro aberto. As páginas estavam marcadas com um marcador de prata. O amor é a ruína mais bela que um homem pode escolher. Nerissa franziu a testa. Quem era esse patrão misterioso? Um bilionário solitário? Um excêntrico? Um homem frio que colecionava objetos caros e palavras vazias? Não importava. Ela estava ali para trabalhar, não para entender. Passou as horas seguintes organizando, limpando, ajeitando. A tarde caiu rapidamente. Quando terminou, já era quase 7 da noite. A senhora Vence apareceu na porta. O Sr. Cross chegará em meia hora. Vá para a cozinha. Prepare chá de jasmim, sem açúcar, e leve até o escritório dele quando eu chamar. Nerissa obedeceu. Na cozinha industrial, preparou o chá com cuidado,
colocando tudo em uma bandeja de prata. Seus dedos tremiam levemente, não de medo, mas de cansaço. Fazia meses que não trabalhava tanto. Então ouviu a porta principal se abrindo. Passos firmes, silenciosos, calculados. E a voz da senhora Vence, respeitosa e distante. Boa noite, Sr. Cross. A resposta veio em um timbre grave, controlado, carregado de autoridade. Boa noite, Vence. Nerissa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela voz, algo nela era perturbadoramente familiar. A senhora Vence entrou na cozinha. Leve o chá agora. Escritório. Terceiro andar, ala leste. Bata uma vez, entre, deixe a bandeja sobre a mesa e saia. Sem olhar diretamente para ele. Sem falar. Nerissa pegou a bandeja e subiu as escadas com o coração acelerado. Não entendia o motivo da ansiedade. Era só um patrão. Mais um homem rico. Mais um trabalho. Mas quando parou diante da porta do escritório e bateu uma vez, ouvindo o entre vindo de dentro, algo dentro dela gritou para que fugisse. Ela girou a maçaneta e empurrou a porta. E então seu mundo desabou. Atrás da mesa de vidro, iluminado pela luz dourada do pôr do sol que entrava pelas janelas panorâmicas, estava ele. Terno vinho sob medida. Cabelo castanho claro penteado para trás. Barba cheia, aparada com precisão cirúrgica. Ombros largos. Postura dominante. E aqueles olhos. Azul acinzentados. Frios. Penetrantes. Olhos que ela conhecia. Olhos que a destroçaram. A bandeja escorregou de suas mãos e caiu no chão com um estrondo metálico. Zarek Cross ergueu o rosto lentamente, e quando seus olhos encontraram os dela, o mundo parou. Ele ficou paralisado. Lábios entreabertos. Músculos tensos. Choque puro estampado em cada traço daquele rosto que um dia ela amou. Nerissa. A voz dele saiu rouca, incrédula. Ela recuou um passo, sentindo as pernas fraquejarem. Não, não pode ser. Ele se levantou devagar, como se estivesse diante de um fantasma. Você está aqui. Nerissa sentiu a garganta fechar. As lágrimas queimaram seus olhos, mas ela as prendeu com fúria. Zarek. Ele deu um passo à frente, e ela deu um para trás. Não se aproxime de mim. Nerissa, eu posso explicar. Explicar. A voz dela saiu em um grito sufocado. Você desapareceu. Sem uma palavra. Sem uma despedida. Me deixou esperando como uma idiota no dia do meu aniversário. Eu não tive escolha. Não tente justificar o injustificável. O silêncio caiu entre eles como uma lâmina. Zarek respirava pesado, os punhos cerrados, lutando contra algo que ela não conseguia decifrar. Eu pensei em você todos os dias, ele disse, a voz baixa, perigosa. Todos. Malditos. Dias. Nerissa riu, um som amargo e quebrado. E eu morri um pouco a cada dia que você não voltou. Ela girou nos calcanhares e saiu correndo do escritório, ignorando os gritos dele atrás dela. Desceu as escadas em desespero, passou pela senhora Vence chocada, atravessou o hall de entrada e empurrou a porta principal com força. Mas antes que pudesse atravessar o jardim, uma mão forte segurou seu pulso. Zarek a puxou de volta, prensando-a contra a parede externa da mansão, as mãos dele de cada lado do rosto dela, aprisionando-a. Você não vai embora, ele sussurrou, o rosto a centímetros do dela. Não vou perdê-la de novo. Nunca mais. Nerissa o encarou com ódio e dor misturados. Eu não sou sua. Ele sorriu, um sorriso sombrio, possessivo, perigoso. Você sempre foi. Nerissa empurrou o peito de Zarek com força, mas ele não se moveu. Era como tentar mover uma montanha. Me solta. Não até você me ouvir. Não tenho nada para ouvir de você. Ele inclinou o rosto, os olhos azul acinzentados queimando-nos dela. Eu não te abandonei por querer, Nerissa. Eu te abandonei para te proteger. Ela riu, um som áspero e dolorido. Proteger? Me proteger de quê? De você? A mandíbula dele se contraiu. De mim. Do que eu era. Do que eu me tornaria. E o que você se tornou, Zarek? Um bilionário frio que coleciona empregadas como troféus? O olhar dele escureceu.
Eu me tornei exatamente o que precisava ser para nunca mais passar fome. Para nunca mais ser pisoteado. Para nunca mais ser fraco. E no processo, perdeu a única coisa que importava. Ela sussurrou, a voz quebrando. Sua humanidade. Ele recuou um passo, como se tivesse levado um soco. Nerissa aproveitou a abertura e se afastou, ajeitando o uniforme com mãos trêmulas. Eu vou embora. E você não vai me impedir. Vou sim. A voz dele veio firme, controlada. Por que você assinou um contrato de 6 meses? E eu pretendo fazer valer cada cláusula. Ela congelou. Você não pode. Posso. E vou. Nerissa se virou lentamente, os olhos arregalados. Você está me chantageando? Zarek cruzou os braços, a expressão impassível. Estou te dando uma chance de entender por que fiz o que fiz. 6 meses, Nerissa. É tudo o que peço. 6 meses trabalhando para você, vendo sua cara todos os dias, lembrando de tudo que você destruiu? Sim. Ela sentiu a raiva subir pela garganta. Você é um monstro. Talvez, ele deu de ombros. Mas sou um monstro que nunca te esqueceu. Nerissa cerrou os punhos e caminhou de volta para dentro da mansão, ignorando-o completamente. Zarek ficou parado no jardim, observando-a desaparecer pela porta. Levou a mão ao peito, onde o coração batia descompassado. Ela estava ali. Depois de 9 anos. Mais linda. Mais forte. Mais distante. E ele faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para tê-la de volta. Nos dias seguintes, a mansão se transformou em um campo de batalha silencioso. Nerissa cumpria suas funções com precisão militar, evitando Zarek a todo custo. Acordava antes dele, trabalhava em silêncio e desaparecia assim que ele entrava em um cômodo. Mas ele estava sempre lá, observando, esperando, calculando. Na terceira manhã, Nerissa estava arrumando a biblioteca quando ouviu passos atrás dela. Bom dia, mocinha. Ela fechou os olhos, respirando fundo antes de se virar. Senhor Cross. Ele sorriu de canto, apoiando-se no batente da porta. Senhor Cross? Sério? É o apropriado, considerando que você é meu patrão. Eu já fui muito mais que isso para você. Nerissa sentiu o rosto esquentar. Isso foi há 9 anos. Pessoas mudam. Algumas coisas não mudam. Ele entrou na biblioteca, as mãos nos bolsos. Como o jeito que você morde o lábio inferior quando está nervosa. Ou como seus olhos brilham quando você está com raiva. Pare com isso. Com o quê? De agir como se nos conhecêssemos. Zarek parou a poucos passos dela. Mas nós nos conhecemos, Nerissa. Eu conheço cada parte de você. Cada cicatriz. Cada sonho. Cada medo. Você conhecia uma menina, ela retrucou, erguendo o queixo. Eu não sou mais ela. Ele inclinou a cabeça, os olhos percorrendo o rosto dela devagar. Não. Você se tornou algo ainda mais perigoso. E o que seria? Uma mulher que eu não posso parar de querer. Nerissa sentiu o coração disparar, mas manteve a expressão firme. Você pode querer o que quiser. Isso não significa que vai ter. Zarek sorriu, aquele sorriso lento, carregado de promessas sombrias. Eu sempre consigo o que quero, mocinha. Sempre. E saiu da biblioteca, deixando-a sozinha com o coração batendo descompassado e as mãos tremendo. Naquela tarde, Nerissa conheceu os outros funcionários da mansão. Além da senhora Vence, havia Martim, o motorista, um homem de 50 anos, calmo e discreto. Lúcia, a cozinheira-chefe, uma mulher alegre de 40 e poucos anos que insistiu em alimentá-la com brigadeiros caseiros. E Tomás, o segurança pessoal de Zarek, um homem imenso, tatuado e silencioso que a observava com desconfiança. Durante o jantar na cozinha dos funcionários, Lúcia se inclinou para perto de Nerissa. Então, você é a nova queridinha do patrão? Nerissa quase cuspiu o suco. O quê? Não. Eu só trabalho aqui. Lúcia riu. Querida, ele nunca contratou alguém pessoalmente. Sempre deixa a Vence cuidar disso. Mas com você, ele fez questão de revisar cada detalhe do contrato. Nerissa sentiu um calafrio. Como você sabe disso? Eu ouvi ele discutindo com a Vence. Ele disse que você era essencial. Martim pigarreou. Lúcia,
não é da nossa conta. Eu só estou dizendo a verdade. Ela se defendeu, antes de olhar novamente para Nerissa. Só tome cuidado, querida. O Sr. Cross é um homem bom, mas complicado. Ele não deixa ninguém entrar. Mas parece que você já entrou. Nerissa a engoliu em seco. Mais tarde, enquanto subia para o quarto dos funcionários no sótão, encontrou Tomás bloqueando o corredor. Ele quer falar com você, disse o segurança, sem rodeios. Eu não quero falar com ele. Não foi um pedido. Nerissa cerrou os dentes. E se eu me recusar? Tomás não respondeu, apenas apontou para o escritório. Ela subiu as escadas lentamente, cada passo pesando como chumbo. Quando entrou no escritório, Zarek estava de costas, olhando pela janela panorâmica. Fecha a porta. Ela obedeceu, contra todos os instintos. Ele se virou lentamente, e a luz da lua banhava seu rosto em sombras. Eu preciso que você entenda algo, Nerissa. Não quero ouvir. Eu não sou o garoto que você conheceu. Eu me tornei algo diferente, perigoso. Mas você... Ele deu um passo à frente. Você ainda é a única coisa pura que restou na minha vida. Nerissa sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu não sou pura, Zarek. Eu sou quebrada. E você me quebrou. Ele fechou os olhos, a dor atravessando suas feições. Eu sei. E vou passar o resto da minha vida tentando te consertar. Ela riu, um som amargo. Algumas coisas não podem ser consertadas. Zarek abriu os olhos, e havia algo selvagem neles. Então vou te amar quebrada. E antes que ela pudesse respirar, ele atravessou a distância entre eles e a puxou para seus braços, enterrando o rosto no cabelo dela. Nerissa ficou paralisada, o coração explodindo no peito. Me solta. Não, ele sussurrou contra o cabelo dela. Nunca mais. Ela empurrou o peito dele com força, e dessa vez ele a soltou. Você não tem direito sobre mim. Não me rendo aos seus caprichos só porque você acredita sentir algo nesse seu coração de pedra. Zarek deu um passo à frente. Perigoso. Não me provoca, mocinha. Ela ergueu o queixo. Eu não sou mais criança. O sorriso dele foi lento, possessivo. Não importa o quanto você cresceu. Eu sei o que você ainda é. E o que eu sou. Ele se inclinou, os lábios roçando a orelha dela. Minha. Nerissa o empurrou e caminhou até a porta, as pernas trêmulas. Você pode continuar sonhando, fofo. E saiu, batendo a porta com força. Zarek ficou sozinho no escritório, os punhos cerrados, a respiração pesada. Ela podia fugir o quanto quisesse. Mas ele era um homem paciente. E paciente, ele sempre vencia. Os dias se arrastavam em uma dança perigosa de aproximação e distância. Zarek estava em todos os lugares. Na biblioteca enquanto ela limpava. No jardim quando ela regava as plantas. Na cozinha durante o café da manhã dos funcionários. E sempre com aquele olhar. Intenso. Possessivo. Inescapável. Nerissa tentava ignorá-lo, mas era como tentar ignorar um incêndio consumindo tudo ao redor. Na segunda semana, durante um jantar formal que Zarek ofereceu para parceiros de negócios, Nerissa foi convocada para servir à mesa. A senhora Vence lhe entregou um vestido preto simples, mas elegante. Vista isso. E mantenha a cabeça baixa. Não fale a menos que falem com você. Nerissa obedeceu, odiando cada segundo. Quando desceu para o salão de jantar, o ar estava denso com um cheiro de vinho caro e perfumes franceses. Havia 6 homens ao redor da mesa, todos vestindo ternos impecáveis. E no centro, presidindo tudo como um rei sombrio, estava Zarek. Ele ergueu os olhos assim que ela entrou. E não os desviou. Nerissa sentiu o rosto esquentar enquanto servia o vinho, mantendo as mãos firmes. Então, Cross, disse um dos homens, um sujeito gordo de meia-idade. Ouvi dizer que você finalmente decidiu se estabelecer. Alguma sortuda em vista? Zarek tomou um gole de vinho, os olhos ainda fixos em Nerissa. Digamos que reencontrei alguém do passado. O homem riu. Ah, essas ex-namoradas sempre voltam quando descobrem que você ficou rico. Nerissa sentiu a raiva ferver. Ela não era assim. Ela nem sabia que Zarek tinha se tornado isso. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, Zarek falou, baixo, perigoso.
Ela não é assim. E se você falar dela de novo desse jeito, eu acabo com seus negócios antes do amanhecer. O silêncio caiu sobre a mesa. O homem gordo empalideceu. Desculpe, Cross. Não quis ofender. Zarek não respondeu, apenas continuou olhando para Nerissa. Ela terminou de servir e saiu rapidamente do salão, o coração disparado. Mais tarde, quando o jantar terminou e os convidados foram embora, Nerissa estava limpando a cozinha quando ouviu passos atrás dela. Você não precisava fazer aquilo, ela disse, sem se virar. Fazer o quê? Me defender. Eu não preciso de você para isso. Zarek se aproximou, e ela podia sentir o calor do corpo dele perto do seu. Eu sempre vou te defender, mesmo que você me odeie por isso. Ela se virou, encarando-o. Eu não te odeio, Zarek. Ela parou, procurando as palavras. Eu não sei o que sinto por você. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Então deixa eu te ajudar a descobrir. E antes que ela pudesse protestar, ele inclinou o rosto e roçou os lábios na testa dela. Um toque tão suave, tão carregado de emoção, que Nerissa sentiu as pernas fraquejarem. Ele se afastou lentamente, os olhos azul-acinzentados queimando-nos dela. Boa noite, mocinha. E saiu da cozinha, deixando-a sozinha com o coração acelerado e a mente confusa. Algo estava mudando. E Nerissa tinha medo do que isso significava. A terceira semana trouxe mudanças sutis, mas inegáveis. Zarek começou a deixar pequenos presentes no quarto de Nerissa. Nada extravagante, apenas coisas que mostravam que ele se lembrava. Um livro de poesia que ela mencionara amar quando tinha 17 anos. Uma caixa de chocolates da marca que ela costumava guardar dinheiro para comprar. Uma muda de lírios brancos, suas flores favoritas. Nerissa não sabia se ficava tocada ou irritada. Provavelmente ambos. Uma manhã, enquanto organizava os aposentos de Zarek, pela primeira vez com ele ausente em viagem de negócios, ela encontrou algo que a fez congelar. Uma caixa de madeira escondida na gaveta inferior da escrivaninha. Ela hesitou. Sabia que não deveria mexer. Era invasão de privacidade. Mas a curiosidade era mais forte. Com dedos trêmulos, abriu a caixa. E o ar fugiu de seus pulmões. Dentro havia fotos. Dezenas delas. Fotos de Nerissa. Aos 17 anos, rindo no parque. Aos 18, soprando as velas do bolo de aniversário, o último aniversário que passaram juntos antes dele desaparecer. Fotos dela na escola, no mercado, caminhando pelas ruas do bairro pobre onde cresceram. E embaixo das fotos, cartas. Cartas escritas à mão, com a letra firme de Zarek. Nerissa pegou uma delas com mãos trêmulas e começou a ler. Nerissa, hoje faz 2 anos que te deixei. 2 anos desde que cometi o maior erro da minha vida. Eu te vejo em cada esquina, em cada rosto, em cada risada. Construí um império, mas ele não significa nada sem você ao meu lado. Às vezes eu dirijo até o nosso bairro antigo, só para ver se te encontro. Mas você não está mais lá. Você seguiu em frente. E eu fiquei preso no dia em que te perdi. Eu te amo. Eu sempre te amei. E vou continuar te amando até o dia em que eu morrer. Zarek. Nerissa sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Havia mais de 50 cartas. Todas não enviadas. Todas confessando o mesmo tormento, a mesma dor, o mesmo amor desesperado. Ela fechou a caixa rapidamente, o coração despedaçado. Ele nunca a esqueceu. Durante todos esses anos, enquanto ela tentava reconstruir sua vida, enquanto ela se convencia de que o odiava, ele estivera sofrendo em silêncio. Nerissa limpou as lágrimas com raiva. Não podia se deixar amolecer. Não podia esquecer a dor que sentiu quando ele partiu. Mas algo dentro dela havia rachado. Quando Zarek voltou da viagem naquela noite, encontrou Nerissa esperando na biblioteca. Ela estava sentada na poltrona de couro, as mãos entrelaçadas no colo, o olhar distante. Ele parou no batente da porta, surpreso. Nerissa? Ela ergueu os olhos lentamente. Por que você guardou aquelas cartas? O corpo dele enrijeceu. Você entrou no meu escritório. Você me deu as chaves, ela retrucou. E não me respondeu. Zarek entrou na biblioteca, fechando a porta atrás de si.
Caminhou até a janela, de costas para ela. Eu guardei porque eram a única coisa que me mantinha são. Escrever para você, mesmo sabendo que nunca enviaria, era a única forma de não enlouquecer completamente. Nerissa se levantou, aproximando-se dele lentamente. Por que você não voltou? Se me amava tanto, por que não voltou? Ele virou-se, e havia dor crua em seus olhos. Porque quando saí daquele bairro, eu não tinha nada. Nem dinheiro, nem futuro, nem dignidade. Eu vivi na rua por meses, Nerissa. Roubei comida. Apanhei. Dormi debaixo de pontes. E a cada noite, eu pensava em você dormindo naquela casa miserável, passando fome, e eu jurava que um dia voltaria. Mas só voltaria quando pudesse te dar tudo. Tudo o que você merecia. Eu não queria tudo. Ela gritou, as lágrimas escorrendo. Eu só queria você. E eu era nada. Ele gritou de volta. Você merecia um palácio, e tudo que eu podia oferecer era sarjeta. Nerissa deu um passo à frente, a voz quebrando. Você era meu mundo, Zarek. Palácio, sarjeta, tanto faz. Eu teria vivido em qualquer lugar, contanto que estivesse com você. Ele fechou os olhos, a dor gravada em cada linha de seu rosto. Quando finalmente consegui dinheiro suficiente para voltar, você tinha desaparecido. Mudado de cidade. Eu te procurei por anos. Anos, Nerissa. Em cada canto deste país. E quando desisti, você apareceu aqui. Na minha porta. Como se o universo estivesse me dando uma segunda chance. Ela enxugou as lágrimas, tentando controlar a voz. E o que você espera que eu faça com isso? Com essa revelação? Zarek deu um passo à frente, os olhos queimando nos dela. Eu espero que você me perdoe. Não hoje. Talvez não amanhã. Mas um dia. E quando esse dia chegar, eu vou te amar como deveria ter amado desde o início. Nerissa sentiu o peito apertar. Eu não sei se consigo, Zarek. Eu não sei se consigo te perdoar por me deixar. Então me deixa te provar que eu mudei. Que eu mereço uma segunda chance. Ela olhou para ele, realmente olhou. E pela primeira vez, viu além do terno caro, além da mansão, além do poder. Viu o garoto que amou. Quebrado, remendado, mas ainda lá. 6 meses, ela sussurrou. Você tem 6 meses para me provar. Depois disso, eu decido se fico ou se vou embora para sempre. Zarek segurou o rosto dela entre as mãos, os olhos brilhando com algo que parecia esperança. 6 meses é tudo que eu preciso. E naquele momento, algo mudou entre eles. A Guerra Fria deu lugar a uma trégua hesitante. E ambos sabiam que o verdadeiro teste estava apenas começando. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. Zarek passou a incluir Nerissa em partes de sua rotina. Pedia que ela tomasse café com ele todas as manhãs. Convidava-a para caminhadas pelos jardins ao entardecer. Conversavam, sobre tudo e sobre nada. Sobre o passado que compartilharam e o presente que tentavam construir. Mas nem tudo eram flores. A presença crescente de Nerissa ao lado de Zarek começou a incomodar pessoas. A primeira foi a senhora Vence. Você está ultrapassando seus limites, senhorita Daine, disse a governanta, com voz gélida, durante um café da manhã na cozinha dos funcionários. Sua função aqui é limpar e servir, não ser a confidente pessoal do Sr. Cross. Nerissa ergueu o queixo. Com todo respeito, senhora Vence, minha relação com o Sr. Cross não diz respeito a mais ninguém. A mulher estreitou os olhos. Você é uma empregada. E empregadas que esquecem seu lugar acabam na rua. Lúcia interveio rapidamente. Vence, não seja tão dura. A menina não fez nada de errado. Ela está se aproveitando da bondade do patrão. Bondade. Nerissa riu, amarga. Você não sabe nada sobre nós. A senhora Vence se inclinou sobre a mesa. Eu sei o suficiente. Eu vi dezenas de mulheres tentarem chegar perto do Sr. Cross. Todas falharam. E você não será diferente. Nerissa se levantou, os olhos faiscando. Eu não estou tentando chegar perto dele. Ele está tentando se aproximar de mim. E se isso incomoda você, sugiro que leve suas preocupações diretamente a ele. E saiu da cozinha antes que a governanta pudesse responder. Mas a tensão estava plantada.
2 dias depois, durante um jantar informal, Nerissa conheceu alguém que mudaria tudo. Zarek a convidou para jantar com ele, não como empregada, mas como convidada. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Vestiu um vestido simples que Lúcia lhe emprestou, azul marinho, discreto, mas elegante, e desceu para o salão de jantar. Zarek estava esperando, impecável em um terno cinza. Quando a viu, algo passou por seus olhos, admiração, desejo, algo mais profundo. Você está linda. Nerissa sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Eles se sentaram à mesa, e Lúcia serviu o jantar. A conversa fluiu naturalmente. Zarek contou histórias de suas viagens de negócios. Nerissa falou sobre os livros que andava lendo. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu que estava em paz. Até a campainha tocar. Zarek franziu a testa. Não estou esperando ninguém. Martin entrou no salão, visivelmente desconfortável. Senhor Cross, há uma visita. A senhorita Verônica Haley. O corpo de Zarek enrijeceu instantaneamente. Nerissa percebeu a mudança. Quem é Verônica? Antes que Zarek pudesse responder, uma mulher entrou no salão. Alta, loira, impecável. Vestido vermelho justo, saltos altíssimos, sorriso confiante. E olhos que dissecaram Nerissa da cabeça aos pés em 2 segundos. Zarek, querido, disse ela, com voz aveludada. Fazia tempo. Zarek se levantou, a mandíbula tensa. Verônica, o que você está fazendo aqui? Ela se aproximou, ignorando completamente Nerissa. Vim ver você, é claro. Você não retornou minhas ligações. Por que não tenho interesse em retornar? Verônica riu, um som calculado. Não seja rude, querido. Especialmente na frente da sua. Ela finalmente olhou para Nerissa. Empregada? Nerissa sentiu o sangue ferver. Zarek deu um passo à frente, posicionando-se entre as duas. Nerissa não é minha empregada. Ela é minha convidada. E você não foi convidada, então sugiro que vá embora. Verônica arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Que grosseiro! Eu só vim devolver isto. Ela tirou algo da bolsa, uma chave dourada. A chave da sua cobertura em Manhattan. Você deixou na minha mão na última vez que estivemos juntos. Nerissa sentiu o estômago afundar. Zarek pegou a chave com raiva. Isso foi há mais de 1 ano. E nós terminamos naquela mesma noite. Tecnicamente, você terminou. Verônica sorriu. Eu nunca aceitei. Ela deu um passo em direção a Nerissa, os olhos brilhando com maldade. Você deve ser nova por aqui, querida. Então vou te dar um conselho de graça. Zarek Cross não é homem de se prender a ninguém. Ele coleciona corações e os descarta quando cansa. Eu sei. Eu fui uma delas. Nerissa se levantou, os olhos frios. Obrigada pelo conselho. Mas eu não preciso de lições sobre Zarek. Eu o conheço há mais tempo do que você pode imaginar. Verônica piscou, surpresa. Zarek segurou o braço de Verônica com firmeza. Chega. Saia da minha casa. Agora. Verônica soltou o braço com um puxão, o rosto contorcido em raiva. Você vai se arrepender disso, Zarek. Duvido. Ela lançou um último olhar venenoso para Nerissa antes de sair, batendo a porta com força. O silêncio caiu sobre o salão. Nerissa olhou para Zarek, a desconfiança voltando com força. Então, você teve um caso com ela? Zarek suspirou, passando a mão pelo cabelo. Não foi um caso. Foram 3 encontros. Nada sério. E terminei quando percebi que ela só queria meu dinheiro. 3 encontros, Nerissa repetiu, a voz neutra. Nerissa. Quantas outras Veronicas existem, Zarek? Ele a encarou, os olhos sinceros. Nenhuma que importasse. Nunca houve ninguém que importasse. Só você. Nerissa queria acreditar. Deus, como queria. Mas a sombra de Verônica ainda pairava sobre eles. Eu preciso de ar. E saiu do salão antes que ele pudesse detê-la. Naquela noite, Nerissa não conseguiu dormir. Ficou deitada no quarto dos funcionários, encarando o teto, a mente girando. Verônica plantou sementes de dúvida. E mesmo odiando admitir, Nerissa sabia que a mulher tinha razão em uma coisa. Ela realmente não conhecia o Zarek adulto.
Não conhecia o bilionário frio, o empresário implacável, o homem que construiu um império sobre cinzas. Ela só conhecia o garoto que a amava. E se esse garoto não existisse mais? Bateram na porta. Nerissa se levantou, abrindo-a com cautela. Zarek estava parado do outro lado, ainda vestindo terno, mas com a gravata solta e os primeiros botões da camisa abertos. Não consegui dormir sabendo que você estava duvidando de mim. Zarek. Ele entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Escuta. Eu não sou perfeito. Eu cometi erros. Saí com mulheres que não significavam nada porque estava tentando te esquecer. Mas todas elas eram sombras. Fantasmas. Nenhuma delas era você. Nerissa sentiu as lágrimas queimarem. Como eu posso confiar nisso? Como eu posso confiar que você não vai me destruir de novo? Zarek segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Porque eu prefiro morrer do que te machucar outra vez. Você é a única coisa real que eu tenho, Nerissa. A única coisa que importa. E então ele fez algo que a surpreendeu. Ele se ajoelhou diante dela. Nerissa prendeu a respiração. Eu passei 9 anos me odiando por te deixar, ele disse, a voz rouca. 9 anos construindo riqueza, poder, tudo que eu achava que importava. Mas no final, nada disso vale um segundo sem você. Então eu estou aqui, de joelhos, implorando. Me dá essa chance. Me deixa te provar que eu ainda sou o garoto que te amava. Que eu sempre fui. Nerissa sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Ela se ajoelhou também, ficando na altura dele. Eu tenho medos, Zarek. Tenho medo de acreditar e ser destruída de novo. Ele encostou a testa na dela. Então vamos ter medo juntos. Mas não me afasta. Por favor. E naquele momento, algo dentro de Nerissa cedeu. Ela não sabia se estava tomando a decisão certa. Mas sabia que não conseguia mais lutar contra o que sentia. 6 meses, ela sussurrou. Você ainda tem 5 meses. Use-os bem. Zarek sorriu, um sorriso pequeno, vulnerável, real. Eu vou usar cada segundo. E quando ele beijou a testa dela, suave e reverente, Nerissa fechou os olhos e se permitiu, pela primeira vez em 9 anos, acreditar que talvez, só talvez, eles tivessem uma chance. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Zarek cumpriu sua promessa. Passou a incluir Nerissa em tudo, jantares, passeios, até reuniões de negócios onde ela apenas observava, fascinada pela mente afiada dele em ação. Ele era implacável com concorrentes, mas gentil com ela. Dominante com o mundo, mas vulnerável em seus braços. E Nerissa se viu caindo. Novamente. Mas o universo nunca permitia felicidade fácil. A primeira rachadura veio em forma de um envelope. Nerissa estava organizando o escritório de Zarek quando encontrou a correspondência sobre a mesa. Um envelope grosso, lacrado com cera vermelha, endereçado a ele. Ela não deveria ter lido. Mas o nome do remetente a congelou, Dante Cross. Cross. O mesmo sobrenome de Zarek. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope, sabendo que estava ultrapassando limites, mas incapaz de parar. Dentro havia uma única folha de papel, escrita à mão em letras inclinadas e precisas. Zarek. Faz 10 anos que você fugiu como um covarde. 10 anos que abandonou sua família, seu sangue, seu verdadeiro destino. Pensei que você tivesse morrido na sarjeta onde pertencia. Mas soube que você construiu algo. Um império, dizem. Que ironia. O bastardo inútil se tornou alguém. Mas não pense que isso apaga o que você fez. Não pensa que isso te redime. Você deve a famílias, Zarek. E eu sempre cobro minhas dívidas. Nos vemos em breve. Dante Cross. Seu irmão. Nerissa soltou a carta, o coração disparado. Irmão? Zarek tinha um irmão? E pela carta, um irmão que o odiava. Que o ameaçava. Ela ouviu passos no corredor e rapidamente guardou a carta de volta no envelope, colocando-o sobre a mesa. Zarek entrou no escritório, e sua expressão escureceu ao ver o envelope. Onde você conseguiu isso? Estava sobre a mesa, Nerissa respondeu, a voz firme. Eu li. Desculpe, eu não deveria, mas... Zarek pegou o envelope e o rasgou ao meio, jogando os pedaços na lareira acesa. Você não tinha direito de ler isso.
Eu sei. Mas agora que li, você vai me explicar quem é Dante? Não. Zarek. Eu disse não. Ele gritou, e Nerissa recuou um passo. Ele fechou os olhos, respirando fundo, tentando se controlar. Desculpa. Eu não queria gritar. Mas Dante, ele faz parte de um passado que eu enterrei. Um passado que não tem lugar aqui. Nerissa cruzou os braços. Se ele está te enviando cartas ameaçadoras, então ele claramente discorda. Zarek se virou, apoiando as mãos na mesa, os ombros tensos. Dante é meu meio-irmão. Filho do meu pai com outra mulher. Quando nosso pai morreu, ele me culpou. Disse que eu deveria ter feito mais, deveria ter salvado a família. Mas eu era apenas uma criança, Nerissa. Eu não podia salvar ninguém. Ela se aproximou, tocando o ombro dele suavemente. E agora? Agora ele quer dinheiro. Ou vingança. Talvez ambos. E eu não vou dar nenhum dos dois. Nerissa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele é perigoso? Zarek não respondeu imediatamente. E isso foi resposta suficiente. 2 dias depois, Nerissa encontrou algo ainda mais perturbador. Estava no jardim, regando as rosas, quando viu um homem parado do outro lado do portão. Alto. Cabelos escuros. Roupa simples. Olhos fixos nela. Ele não tentou entrar. Apenas ficou ali, observando. Nerissa sentiu o coração acelerar. Havia algo familiar nele. Algo que a fazia pensar em Zarek. Posso ajudar? Ela chamou, tentando manter a voz firme. O homem sorriu, um sorriso frio, calculado. Você deve ser Nerissa. Ela congelou. Como você sabe meu nome? Eu sei muitas coisas. Como o fato de você ser a fraqueza do meu irmão. Nerissa largou o regador. Dante. Ele inclinou a cabeça em um aceno zombeteiro. Inteligente. Zarek sempre teve bom gosto. O que você quer? Apenas conhecer a mulher que fez meu irmão se tornar humano de novo. Deve ser especial. Vá embora. Dante riu. Eu vou. Mas não por muito tempo. Em breve, Nerissa, você vai entender quem Zarek realmente é. E quando isso acontecer, ele se inclinou para frente, os olhos brilhando com maldade. Você vai correr dele tão rápido quanto pode. E então ele se virou e desapareceu na rua. Nerissa ficou paralisada, o medo apertando seu peito. Naquela noite, ela confrontou Zarek. Seu irmão esteve aqui hoje. Zarek se levantou da cadeira com tanta força que ela quase caiu. Ele te tocou? Te machucou? Não. Ele só falou. Disse que eu vou descobrir quem você realmente é. Zarek passou as mãos pelo cabelo, lutando para controlar a raiva. Ele está tentando te afastar de mim. É isso que ele faz. Ele destrói tudo que eu construo. Então me diga, Nerissa pediu, aproximando-se. Me diga quem você realmente é. Me diga o que ele quer que eu descubra. Zarek a encarou, e havia tanto conflito em seus olhos que Nerissa sentiu o coração apertar. Eu fiz coisas terríveis para chegar onde estou, ele disse, a voz baixa. Coisas que você não aprovaria. Coisas que me envergonham. Como o quê? Ele hesitou. Quando eu era jovem, quando estava nas ruas, eu trabalhei para pessoas perigosas. Fiz trabalho sujo. Intimidação. Cobrança de dívidas. Coisas que machucaram gente inocente. Nerissa prendeu a respiração. Você machucou pessoas. Não fisicamente. Mas arruinei vidas. Destruí negócios de pessoas honestas porque meus chefes mandaram. E eu fiz porque precisava sobreviver. Porque queria poder suficiente para nunca mais ser fraco. Ele se aproximou, segurando os ombros dela. Mas eu mudei, Nerissa. Deixei esse mundo para trás. Construí minha fortuna de forma legal. Limpa. Eu não sou mais aquele homem. Nerissa o olhou nos olhos, procurando por mentiras. E encontrou apenas dor. Eu acredito em você, ela sussurrou. Mas seu irmão não vai desistir, vai? Não. Então o que fazemos? Zarek puxou-a para seus braços, enterrando o rosto no cabelo dela. Eu te protejo. Não importa o que aconteça. Não importa o que Dante faça. Eu não vou deixar ele te machucar. Nerissa fechou os olhos,
agarrando-se a ele. Mas uma voz sussurrava no fundo de sua mente. E se Zarek não puder te proteger? E se Dante for mais forte do que vocês pensam? A tempestade estava se formando. E nenhum deles estava preparado para o que viria a seguir. A ameaça de Dante pairava sobre a mansão como uma nuvem negra. Zarek aumentou a segurança. Tomás passou a escoltar Nerissa onde quer que ela fosse. Câmeras foram instaladas em cada canto da propriedade. O portão agora exigia reconhecimento facial para abrir. A mansão se transformou em uma fortaleza. E Nerissa se sentia como uma prisioneira. Eu não posso viver assim, ela disse a Zarek, uma semana depois do encontro com Dante. Trancada aqui, com medo de sair, com medo de respirar. Eles estavam na biblioteca, o único lugar onde ela ainda encontrava paz. Zarek se aproximou, o rosto marcado pela exaustão. É temporário. Só até eu resolver isso com Dante. E como você vai resolver? Nerissa perguntou, cruzando os braços. Matando ele? Pagando ele? Fugindo de novo? Eu não sei. Ele explodiu, socando a estante de livros. Eu não sei, Nerissa. Tudo que sei é que eu não vou deixar ele chegar perto de você. Ela tocou o rosto dele suavemente, forçando-o a olhar para ela. Zarek, talvez seja a hora de você enfrentar seu passado. De verdade. Não fugir, não esconder. Enfrentar. Ele fechou os olhos, inclinando-se para o toque dela. E se enfrentar significar perder você? Você só vai me perder se continuar mentindo. Os olhos dele se abriram, confusos. Eu não menti. Você omitiu. Ela o corrigiu. Me disse que mudou, que deixou o passado para trás. Mas Dante não é passado, Zarek. Ele está aqui. Agora. E enquanto você não me contar toda a verdade sobre quem ele é e o que ele quer, eu não posso confiar completamente em você. Zarek recuou, a dor atravessando suas feições. Você quer a verdade? A verdade é que Dante é mais do que meu meio-irmão. Ele é um lembrete vivo de tudo que eu fiz de errado. Nerissa franziu a testa. Explica isso. Zarek caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, os ombros tensos. Quando nosso pai morreu, ele deixou dívidas. Muitas dívidas. Com pessoas perigosas. Dante tinha 16 anos. Eu tinha 18. E os credores vieram cobrar. Ele fez uma pausa, a voz ficando mais baixa. Eles queriam o apartamento, o carro, tudo. E quando não encontraram valor suficiente, eles disseram que Dante pagaria de outra forma. Trabalho forçado. Servidão. Nerissa levou a mão à boca. Meu Deus! Eu tinha uma escolha, Zarek continuou, a voz carregada de culpa. Ficar e trabalhar para eles para pagar a dívida do meu pai. Ou fugir e deixar Dante sozinho. Você fugiu, Nerissa sussurrou. Eu fugi, ele confirmou, virando-se para ela com olhos atormentados. Eu era covarde. Fraco. E Dante passou 5 anos trabalhando para aquela gente, pagando uma dívida que não era dele, enquanto eu construía minha vida. Nerissa sentiu as lágrimas queimarem. Por que você não me contou isso antes? Porque é a pior coisa que eu já fiz, ele disse, a voz quebrando. Pior do que te deixar. Pior do que tudo. Eu abandonei meu próprio irmão. E agora ele quer vingança. E eu não posso culpá-lo. Nerissa cruzou a distância entre eles e o abraçou com força. Você não pode mudar o passado, Zarek. Mas pode fazer as pazes com ele. Você pode conversar com Dante. Pedir perdão. Oferecer compensação. Zarek riu, um som amargo. Dante não quer perdão. Ele quer sangue. Então você luta, ela disse, encarando-o com determinação. Não sozinho. Comigo. Nós lutamos juntos. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Eu não mereço você. Provavelmente não, ela sorriu através das lágrimas. Mas você me tem mesmo assim. E quando ele a beijou, pela primeira vez desde que se reencontraram, foi como se 9 anos de dor, raiva e saudade explodissem em um único momento. O beijo era desesperado, faminto, cheio de promessas e arrependimentos. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Eu te amo, Zarek sussurrou. Eu nunca parei de te amar. Nerissa tocou os lábios dele suavemente. Eu também te amo.
Mesmo quando queria te odiar. Mesmo quando tentava esquecer. Eu sempre te amei. Ele descansou a testa na dela, os olhos fechados. Nós vamos superar isso. Juntos. Juntos, ela repetiu. Mas nenhum dos dois sabia que Dante já estava 3 passos à frente. No dia seguinte, Nerissa acordou com um presente em sua porta. Uma caixa de veludo negro, sem cartão, sem remetente. Ela pegou com cautela e abriu. Dentro havia um colar. Delicado, antigo, com um pingente em forma de coração quebrado. E um bilhete. Para a mulher que quebrou meu irmão pela 2ª vez. Use bem. Logo você entenderá o simbolismo. Nerissa jogou a caixa longe, o coração disparado. Dante estava dentro da mansão. Ou tinha alguém trabalhando para ele aqui. Ela correu até o escritório de Zarek, encontrando-o ao telefone, discutindo algo em tom grave. Quando ele a viu, desligou imediatamente. O que aconteceu? Ela mostrou a caixa. Zarek a pegou, o rosto empalidecendo. Esse colar pertencia à nossa mãe. Nerissa prendeu a respiração. Como ele conseguiu? Ele não conseguiu, Zarek disse, a voz baixa. Esse colar estava no cofre do meu escritório. Trancado. Com reconhecimento biométrico. Os dois se entreolharam. Alguém aqui dentro está trabalhando para ele, Nerissa concluiu. Zarek chamou Tomás imediatamente. Reúna todos os funcionários na sala principal. Agora. 15 minutos depois, todos estavam reunidos. Senhora Vence, Lúcia, Martim, Tomás, e mais 6 funcionários que Nerissa raramente via. Zarek permaneceu de pé, o olhar percorrendo cada rosto. Alguém aqui traiu minha confiança, ele disse, a voz cortante. Alguém permitiu que meu irmão entrasse nesta casa. Ou entregou informações a ele. Silêncio total. Eu vou descobrir quem foi. E quando descobrir, essa pessoa não terá apenas perdido o emprego. Terá perdido muito mais. Nerissa observou as reações. A senhora Vence parecia ofendida. Lúcia estava assustada. Martim, impassível. Tomás, furioso. E então ela viu. Um dos seguranças mais novos, um homem de 20 e poucos anos chamado Rafael, estava suando frio. Zarek, ela sussurrou, tocando seu braço. Rafael. Zarek seguiu o olhar dela. Rafael percebeu que estava sendo observado e deu um passo para trás. Eu não fiz nada. Não? Zarek se aproximou lentamente. Então por que está tremendo? Eu só. Quanto ele te pagou? Zarek perguntou, a voz perigosamente baixa. Rafael engoliu em seco. Ele disse que só queria informações. Que não machucaria ninguém. Ele ofereceu 50 mil reais. Eu preciso do dinheiro. Minha mãe está doente, as contas. Cala a boca, Zarek ordenou. Você vendeu minha segurança. Colocou a vida de Nerissa em risco. Por dinheiro. Eu sinto muito. Tomás, Zarek disse, sem tirar os olhos de Rafael. Tira ele daqui. Agora. E certifica-se de que ele nunca mais trabalhe em segurança nesta cidade. Tomás agarrou Rafael pelo braço e o arrastou para fora, ignorando seus protestos. Zarek se virou para os funcionários restantes. Se alguém mais estiver trabalhando para Dante, sugiro que saia agora. Voluntariamente. Antes que eu descubra da maneira difícil. Ninguém se moveu. Podem ir. Todos saíram rapidamente, exceto Nerissa. Quando ficaram sozinhos, Zarek desabou em uma poltrona, esfregando o rosto com as mãos. Ele está jogando comigo. Me mostrando que pode chegar a qualquer um, a qualquer hora. Nerissa se ajoelhou diante dele. Então paramos de esperar. Vamos até ele. Zarek ergueu os olhos. O que? Você ouviu? Vamos procurar Dante. Você, eu, Tomás. E resolvemos isso de uma vez por todas. Nerissa, é perigoso. E ficar aqui esperando ele atacar não é? Ela o cortou. Zarek, você me disse que não ia fugir mais. Então não foge. Enfrenta ele. Olho no olho. E termina essa história. Zarek a encarou por um longo momento. E então, lentamente, assentiu. Amanhã. Nós vamos amanhã.
Nerissa segurou as mãos dele. Juntos. Juntos, ele repetiu. Mas enquanto a abraçavas, Zarek não conseguia afastar o medo que apertava seu peito. Porque ele conhecia Dante. E sabia que seu irmão sempre tinha um plano. Um plano que, invariavelmente, terminava em sangue. O endereço que Zarek conseguiu através de seus contatos os levou a um bairro industrial abandonado nos arredores da cidade. Galpões enferrujados. Janelas quebradas. Silêncio pesado. Nerissa desceu do carro ao lado de Zarek, com Tomás logo atrás, a mão sempre perto da arma escondida no colete. Ele está brincando com a gente, Tomás murmurou. Escolheu este lugar de propósito. Eu sei, Zarek respondeu, tenso. Eles caminharam até o galpão central, a porta de metal aberta rangendo ao vento. Dentro, o cheiro de mofo e óleo queimado. E no centro, sob uma única lâmpada pendurada no teto, estava Dante. Ele se virou lentamente quando os ouviu entrar, um sorriso frio nos lábios. Finalmente. Pensei que ia ter que te arrastar até aqui. Zarek deu um passo à frente, colocando-se entre Dante e Nerissa. O que você quer, Dante? O que eu sempre quis, Dante respondeu, cruzando os braços. Justiça. Justiça? Zarek riu, amargo. Você chama isso de justiça? Ameaçar, chantagear, invadir minha casa? Você invadiu minha vida quando fugiu como covarde. Dante gritou, dando um passo à frente. Você me deixou sozinho com aquelas sanguessugas. 5 anos, Zarek. 5 anos pagando uma dívida que não era minha. Eu sei. Zarek gritou de volta. Eu sei o que fiz. E vivo com essa culpa todos os dias. Culpa não paga dívida. Então me diz. Zarek abriu os braços. O que você quer? Dinheiro? Eu te dou. Propriedades. São suas. Minha empresa. Pode ficar com tudo. Dante sorriu, um sorriso sombrio, perigoso. Eu não quero suas migalhas, irmãozinho. Eu quero que você sofra como eu sofri. Nerissa sentiu um calafrio. Dante virou os olhos para ela. E a melhor forma de fazer um homem sofrer é tirar o que ele mais ama. Zarek se moveu na frente dela instantaneamente. Você não encosta nela. Não preciso encostar, Dante disse, tirando um telefone do bolso. Só preciso mostrar quem você realmente é. Ele deslizou algo na tela e virou o telefone para Nerissa. Era um vídeo. Nerissa se aproximou, apesar dos protestos de Zarek. No vídeo, um Zarek mais jovem, talvez 20 anos, estava em um escritório escuro. Havia um homem de joelhos à sua frente, implorando. E Zarek, com o rosto frio, impassível, segurava uma arma. Por favor, eu tenho família. O homem chorava. Todos têm, a voz jovem de Zarek respondia. Mas você devia ter pensado nisso antes de roubar do chefe. E então, um disparo. A tela ficou preta. Nerissa recuou, a mão na boca, os olhos arregalados. Não, não. Nerissa, Zarek estendeu a mão, desesperado. Deixa eu explicar. Você matou alguém, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo. Você matou. Ele estava me forçando. Zarek gritou. Era matar ou ser morto. Eu não tinha escolha. Sempre há escolha. Ela gritou de volta. Dante riu. Viu, irmãozinho? Agora ela sabe. Sabe que você não é o príncipe encantado que finge ser. Você é um assassino. Um monstro. Igual a mim. Zarek ignorou Dante, focando apenas em Nerissa. Eu mudei. Aquele não sou mais eu. Mas já foi, ela disse, a voz quebrando. E você nunca me contou. 9 anos, Zarek. 9 anos e você nunca mencionou que tirou uma vida. Porque eu tinha vergonha. Porque eu sabia que você me olharia exatamente como está olhando agora. Silêncio. Nerissa limpou as lágrimas, tentando processar tudo. Eu preciso de ar. Ela se virou para sair, mas Dante bloqueou o caminho. Ainda não, querida. A peça não terminou. Tomás deu um passo à frente, a arma em punho. Sai da frente. Dante ergueu as mãos, fingindo rendição. Calma, grandalhão. Eu vou sair. Mas antes. Ele olhou para Zarek. Você destruiu minha vida.
Agora eu destruí a sua. Estamos quites. E caminhou até a porta, parando apenas para olhar Nerissa uma última vez. Boa sorte, querida. Você vai precisar. E desapareceu na noite. O silêncio no galpão era ensurdecedor. Nerissa estava parada, congelada, as lágrimas secando em seu rosto. Zarek a observava, o desespero evidente em cada linha de seu corpo. Nerissa, por favor. Você me mentiu, ela disse, a voz sem emoção. Por omissão. Mas mentiu. Eu te protegi. Você me tratou como criança. Ela gritou, virando-se para ele. Você decidiu o que eu deveria ou não saber sobre você. Você tirou meu direito de escolher se queria amar um homem que matou alguém. Eu não sou mais aquele homem. Mas foi. Ela respirava pesado. E eu mereço saber a verdade completa. Não pedaços. Não versões editadas. A verdade. Zarek deu um passo à frente, as mãos trêmulas. Então pergunta. Qualquer coisa. Eu vou te contar tudo. Nerissa o encarou. Quantas pessoas você matou? Ele fechou os olhos. Uma. Só aquele homem. E eu carrego isso comigo todos os dias. Foi por dinheiro? Foi por sobrevivência. O chefe disse que se eu não fizesse, ele me mataria. E depois te procuraria. Nerissa prendeu a respiração. Eu matei para te proteger, Zarek disse, a voz rouca. Mesmo de longe. Mesmo sem você saber. Eu fiz coisas horríveis para garantir que você estivesse segura. Ela balançou a cabeça, confusa, dilacerada. Eu não sei se isso torna melhor ou pior. Torna humano. Ele sussurrou. Eu não sou perfeito. Eu fiz escolhas erradas. Mas cada uma delas, cada maldita escolha, foi pensando em você. Nerissa sentiu novas lágrimas escorrerem. Como eu posso amar alguém que tem sangue nas mãos? Zarek se ajoelhou diante dela, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Da mesma forma que eu amo alguém que ainda é boa demais para mim. Imperfeita. Mas verdadeira. Ela olhou para ele, realmente olhou. Viu o garoto que amou. O homem que se tornou. O monstro que teve que ser. E o ser humano que lutava para permanecer. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Zarek assentiu, baixando a cabeça. Quanto tempo você precisar? Nerissa caminhou até a porta, parando apenas para olhar para trás. Eu ainda te amo, Zarek. Mas não sei se amor é suficiente. E saiu no escuro. Zarek permaneceu ajoelhado, sozinho, enquanto o mundo desabava ao seu redor. Tomás colocou uma mão em seu ombro. Patrão, me deixa sozinho, Zarek sussurrou. E quando Tomás saiu, Zarek finalmente deixou as lágrimas caírem. Pela primeira vez em anos. Ele havia perdido ela. De novo. E dessa vez, talvez para sempre. Nerissa não voltou para a mansão naquela noite. Tomás a levou para um hotel discreto no centro da cidade, seguindo ordens de Zarek, protegê-la, mesmo que ela não quisesse vê-lo. Ela trancou-se no quarto e chorou até não ter mais lágrimas. Chorou pelo garoto que amou. Pelo homem que ele se tornou. Pelas escolhas impossíveis que ambos tiveram que fazer. Mas principalmente, chorou por ela mesma, pela menina que esperou 9 anos por respostas, apenas para descobrir que a verdade doía mais do que a ignorância. 3 dias se passaram. 3 dias de silêncio. 3 dias onde Nerissa vagou pelas ruas da cidade, tentando entender o que sentia, o que queria, quem ela era agora. Lúcia ligou diversas vezes. Ela não atendeu. A senhora Vence enviou mensagens formais sobre seus pertences. Ela ignorou. Mas foi a mensagem de Zarek que a quebrou. Uma única linha, enviada na madrugada do 3º dia. Eu entendo se você nunca quiser me ver de novo. Mas por favor, me deixa saber que você está bem. É tudo o que eu peço. Nerissa olhou para a mensagem por 1 hora antes de responder. Estou bem. Preciso de mais tempo. A resposta veio em segundos. Você tem todo o tempo do mundo. Eu vou estar aqui. Sempre. Ela desligou o telefone e fechou os olhos. No 5º dia, Nerissa recebeu uma visita inesperada. Bateram na porta do hotel às 10 da manhã. Quando abriu, esperando encontrar o serviço de quarto,
deparou-se com Dante. Ela tentou fechar a porta imediatamente, mas ele colocou o pé no caminho. Calma. Não vim te machucar. Sai daqui ou eu grito, Nerissa disse, firme. Grita. Mas antes, escuta o que vim dizer. Ela hesitou, o coração acelerado. Dante suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto tão parecido com Zarek que doeu. Eu vim pedir desculpas. Nerissa piscou, confusa. O quê? Você ouviu? Eu exagerei. Usei você para ferir meu irmão, e isso foi errado. Por que a mudança de coração? Dante encostou no batente da porta, cansado. Porque depois que você saiu daquele galpão, eu fiquei observando Zarek. E pela primeira vez em 10 anos, eu vi meu irmão chorar. Chorar de verdade. Destruído. Quebrado. Ele olhou para Nerissa com algo que parecia remorso. E percebi que eu não queria vingança. Eu queria que ele sentisse o que eu senti. Mas quando vi, não me trouxe paz. Só me fez sentir pior. Nerissa cruzou os braços, desconfiada. E agora? Você quer que eu perdoe ele? Não. Eu quero que você saiba a verdade completa. Dante disse. Zarek te contou que matou um homem. Mas não te contou por quê. Ele disse que foi para sobreviver. Foi. Mas há mais. Dante a interrompeu. O homem que ele matou era o líder da organização que me mantinha preso. Zarek não estava sendo forçado a matar. Ele escolheu matar aquele homem específico porque sabia que sem ele, a organização entraria em colapso. E eu seria libertado. Nerissa sentiu o ar escapar dos pulmões. O quê? Ele matou para me salvar, Dante disse, a voz carregada. E depois fugiu porque sabia que os outros membros viriam atrás dele. Se ficasse, me colocaria em perigo de novo. Então desapareceu. Me deu uma chance de recomeçar. As lágrimas queimaram os olhos de Nerissa. Por que você não contou isso antes? Porque mostrou aquele vídeo fazendo parecer que ele era um monstro? Porque eu estava com raiva, Dante admitiu. Raiva de ter levado anos para entender o que ele fez. Raiva de nunca ter agradecido. Raiva de ele ter construído uma vida enquanto eu me destruía por dentro. Ele deu um passo para trás. Mas agora eu entendo. E vim contar a você porque você merece saber quem Zarek realmente é. Não o assassino. Não o bilionário. Mas o irmão que arriscou tudo para me salvar. Nerissa limpou as lágrimas, a mente girando. Ele sabe que você está aqui? Não. E não vai saber. Eu já causei dano suficiente. Dante se virou para sair, mas parou. Ele te ama, Nerissa. De uma forma que eu nunca vi. Não joga isso fora por causa de um passado que ele não pode mudar. E então ele se foi. Nerissa fechou a porta e desabou no chão, soluçando. Tudo fazia sentido agora. As cartas não enviadas. A culpa que carregava. O medo de perdê-la. Zarek não era um monstro. Era um homem que fez escolhas impossíveis por amor. Naquela tarde, Nerissa voltou para a mansão. Quando o portão se abriu, ela viu Zarek no jardim, de joelhos entre os lírios brancos que ele plantara para ela. Ele não a ouviu chegar. Estava com a cabeça baixa, os ombros curvados, derrotado. Zarek, ela chamou suavemente. Ele ergueu a cabeça rapidamente, os olhos vermelhos e inchados. Nerissa. Ela cruzou o jardim e parou diante dele. Dante veio me ver. O corpo dele enrijeceu. Ele te machucou? Eu juro. Ele me contou a verdade. Ela o interrompeu. A verdade completa. Sobre por que você matou aquele homem. Zarek fechou os olhos. Eu ia te contar. Eu só não achei que fizesse diferença. Faz toda a diferença, Nerissa sussurrou, ajoelhando-se diante dele. Você não é um assassino, Zarek. Você é um irmão. Um protetor. Alguém que fez o impossível para salvar quem ama. Ele abriu os olhos, lágrimas escorrendo livremente. Eu tinha tanto medo de te perder de novo. Você não me perdeu, ela disse, segurando o rosto dele entre as mãos. Eu estou aqui. E não vou a lugar nenhum. Mesmo depois de tudo? Mesmo sabendo quem eu fui? Especialmente sabendo quem você foi, ela disse, firme. Porque agora eu sei quem você é. Um homem que lutou. Que sofreu.
que amou além de qualquer limite. Zarek puxou-a para seus braços, enterrando o rosto no pescoço dela. Eu te amo tanto, tanto que dói. Eu também te amo, ela sussurrou, agarrando-se a ele. Eu nunca parei. Mesmo quando tentei. Mesmo quando quis te odiar. Eu sempre te amei. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados no jardim, deixando anos de dor e mágoa escorrerem com as lágrimas. Quando finalmente se separaram, Zarek segurou as mãos dela. Eu não vou te prender aqui. Se você quiser ir, eu entendo. Eu não quero ir, Nerissa disse, sorrindo através das lágrimas. Eu quero ficar. Mas não como empregada. Não como convidada. Quero ficar como sua. Os olhos dele brilharam. Você sempre foi minha, mocinha. Ela riu, um som leve, verdadeiro. E você sempre foi meu. Zarek inclinou-se e a beijou, suave, profundo, carregado de promessas e recomeços. Quando se separaram, ele descansou a testa na dela. Nós vamos ter dias difíceis. Brigas. Dúvidas. Eu sei, ela disse. Mas vamos enfrentar juntos. Juntos, ele repetiu, sorrindo. E pela primeira vez em 9 anos, ambos sentiram que talvez, finalmente, pudessem ser felizes. Naquela noite, Zarek reuniu todos os funcionários novamente. Com Nerissa ao seu lado, ele anunciou. A partir de hoje, Nerissa não trabalha mais aqui como funcionária. Ela é. Ele olhou para ela, sorrindo. Ela é minha parceira. Em tudo. A senhora Vence ficou boquiaberta. Lúcia gritou de alegria. Martim sorriu discretamente. Tomás acenou em aprovação. E quando todos se dispersaram, Zarek levou Nerissa até os aposentos principais. Você não vai mais dormir no sótão, ele disse. A partir de hoje, você dorme aqui. Comigo. Nerissa ergueu uma sobrancelha. Está me pedindo para morar com você? Estou te dizendo que você vai morar comigo, ele corrigiu, puxando-a pela cintura. A menos que você tenha objeções. Ela fingiu pensar. Depende. Você rende os dentes enquanto dorme. Ele riu, um som genuíno, livre. Você terá que descobrir. E a puxou para dentro do quarto, fechando a porta atrás deles. Naquela noite, deitados juntos pela primeira vez em 9 anos, Nerissa traçou as cicatrizes no peito de Zarek com dedos suaves. Me conta sobre cada uma, ela pediu. E ele contou. Cada cicatriz. Cada história. Cada pedaço de dor que carregou sozinho. E ela ouviu. Sem julgar. Sem recuar. Apenas amando. Quando ele terminou, ela beijou cada cicatriz suavemente. Você não está mais sozinho, ela sussurrou. Nunca mais. Zarek a puxou para mais perto, enterrando o rosto no cabelo dela. Eu não sei o que fiz para merecer você. Você sobreviveu, ela disse simplesmente. E voltou para mim. Ele sorriu contra o cabelo dela. Eu sempre voltaria. De qualquer inferno. Por você. E enquanto a noite envolvia a mansão, 2 corações finalmente encontraram paz. Quebrados, remendados, mas finalmente, juntos. 6 meses depois. A mansão estava diferente. Não fisicamente, os mesmos lustres de cristal, o mesmo mármore italiano, a mesma opulência. Mas a atmosfera havia mudado. Havia risadas ecoando pelos corredores. Música tocando na biblioteca. Luz onde antes só existia sombra. Nerissa estava no jardim, podando as rosas com Lúcia, rindo de algo bobo que a cozinheira disse. Ela usava um vestido leve, o cabelo solto ao vento, os pés descalços na grama. Livre. Zarek a observava da varanda do 2º andar, uma xícara de café nas mãos, um sorriso suave nos lábios. Tomás se aproximou, cruzando os braços. Nunca pensei que veria o dia em que você sorriria assim, patrão. Eu também não, Zarek admitiu. Ela é boa para você. Ela é tudo para mim. Tomás assentiu. O que vai fazer com Dante? Zarek suspirou. Eu o procurei na semana passada. Conversamos. De verdade, dessa vez. Sem raiva. Sem acusações. Nós nunca vamos ser irmãos próximos. Muito foi quebrado. Mas fizemos as pazes. Eu ofereci compensação financeira, mas ele recusou.
Disse que só queria seguir em frente. Isso é bom. É, Zarek concordou. É um começo. Tomás deu um tapinha no ombro dele e saiu. Zarek desceu até o jardim, aproximando-se de Nerissa por trás e envolvendo-a pela cintura. Bom dia, mocinha. Ela se virou nos braços dele, sorrindo. Bom dia, patrão. Ele arqueou uma sobrancelha. Patrão? Velhos hábitos, ela provocou. Ele a puxou para mais perto, roçando os lábios nos dela. Eu prefiro outros títulos. Como o amor da minha vida. Ou futura esposa. Nerissa prendeu a respiração. Esposa? Zarek sorriu, aquele sorriso lento, carregado de promessas. Se você quiser. Sem pressão. Mas, eu gostaria que você fosse. Um dia. Ela tocou o rosto dele suavemente. Pergunte direito. Então. Ele riu e, para surpresa de todos no jardim, se ajoelhou ali mesmo, na grama. Nerissa Daine. Você é a primeira coisa que eu penso ao acordar e a última antes de dormir. Você é a razão pela qual eu construí tudo isso e a razão pela qual nada disso importa. Você é minha redenção. Minha cura. Meu lar. Ele segurou as mãos dela, os olhos brilhando. Casa comigo. Não hoje, não amanhã, mas quando estiver pronta. Porque eu vou te esperar o tempo que for preciso. Eu esperei 9 anos. Posso esperar mais 9, se necessário. Nerissa sentiu as lágrimas escorrerem. Você é impossível. É um sim. É um sim. Ela riu através das lágrimas. Sempre foi um sim. Ele se levantou e a girou no ar, rindo. Lúcia aplaudiu. Martim sorriu. Até a senhora Vence, que finalmente aceitara Nerissa, parecia emocionada. Quando Zarek a colocou no chão, beijou-a profundamente, sem se importar com quem estava assistindo. Eu te amo, ele murmurou contra os lábios dela. Eu também te amo, ela sussurrou de volta. E naquele momento, sob o sol da manhã, cercados por pessoas que se tornaram família, 2 corações finalmente encontraram seu final feliz. 2 anos depois. Nerissa estava no escritório de Zarek, agora repleto de fotos deles dois, viagens, jantares, momentos roubados. Ela usava um anel de noivado delicado no dedo, simples, mas perfeito. O casamento seria daqui a 3 meses. Pequeno. Íntimo. Apenas pessoas que realmente importavam. Zarek entrou no escritório, carregando uma caixa. Achei isso no sótão. Nerissa abriu a caixa e encontrou as cartas, todas as 50 cartas que ele escrevera para ela ao longo dos anos. Você guardou todas, ela disse, emocionada. Claro que guardei, ele disse, sentando-se ao lado dela. Elas eram minha forma de não enlouquecer. Ela pegou uma carta aleatória e leu em voz alta. Nerissa, hoje vi uma mulher na rua que tinha seu sorriso. Quase corri atrás dela. Mas não era você. Nunca é você. E isso me mata um pouco mais a cada dia. Ela limpou as lágrimas. Você sofreu tanto. Mas valeu a pena, ele disse, beijando a testa dela. Cada segundo de dor valeu a pena porque me trouxe de volta para você. Nerissa descansou a cabeça no ombro dele. Você acha que seríamos felizes se tivéssemos ficado juntos desde o início? Se você nunca tivesse ido embora? Zarek pensou por um momento. Não sei. Talvez. Mas também acho que precisávamos nos perder para nos encontrar de verdade. Para entender o que realmente importava. E o que importa? Ele virou o rosto dela para ele. Isso. Você. Nós. Nada mais. Ela sorriu. Nada mais. A noite caiu sobre a mansão. Nerissa e Zarek estavam no jardim, deitados na grama, olhando para as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Ela perguntou. De te deixar, sim, ele respondeu. De todo o resto, não. Porque tudo me trouxe aqui. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Eu também não me arrependo. Nem da dor. Nem da espera. Porque agora eu sei que o amor verdadeiro não é perfeito. É quebrado, remendado, cicatrizado. Mas é real. Zarek virou-se para ela, os olhos azul acinzentados brilhando sob a luz da lua. Você é a coisa mais real que eu já tive. Nerissa sorriu, tocando o rosto dele suavemente. E você é minha surpresa inesperada. Meu patrão. Meu ex.
Meu destruidor. Meu salvador. Meu tudo. Ele a puxou para mais perto, beijando-a sob o céu estrelado. E enquanto a noite os envolvia, duas almas finalmente encontraram seu lugar. No final, o amor não é sobre perfeitamente encontrar alguém. É sobre imperfeitos se recusando a desistir um do outro, mesmo quando o mundo inteiro diz que deveriam. Fim. E assim termina a história de Nerissa e Zarek, duas almas quebradas que se recusaram a desistir uma da outra, mesmo quando tudo parecia perdido. O amor verdadeiro não é perfeito. Ele é cicatrizado, remendado, mas real. E você? Acredita que o amor pode superar qualquer passado? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Eu leio todos os comentários e adoro saber a opinião de vocês. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com alguém que ama histórias intensas e, claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante aqui no Conto Raso Story. Nos vemos na próxima história. Até lá, continue acreditando no amor, mesmo quando ele parece impossível. Bye bye.